Olá pessoal, eu sou o Carlos Davi Bezerra Felipe, sou aluno do quarto semestre do curso de Medicina da UFCA, faço parte da Liga Caririense de Anatomia Humana, coordenada pela professora doutora Cristiane Marinho, e esse é mais um vídeo de uma série de vídeos onde nós vamos abordar sobre as doenças que mais acometem a população. A nossa discussão vai ser sobre tendinite, então roda a vinheta. Bom, quando a gente fala sobre tendinites, eu decidi dividir esse nosso momento em 3 tópicos principais. Na primeira parte a gente vai falar sobre os conceitos, em um segundo momento a gente vai falar sobre a fisiopatologia da doença, e em uma terceira parte a gente vai falar sobre a prevenção e o tratamento. Bom, quando a gente fala sobre tendinite, é importante que a gente entenda o que é um tendão. Então, o tendão é uma estrutura fibrosa, feita de tecido conjuntivo, que vai se inserir na parte final dos músculos e vai fazer a ligação entre um músculo e um osso. Então, aqui a gente tem a representação de um tendão. O tendão, por exemplo, aqui o calcâneo, que vai ser responsável por ligar um músculo a um osso. Esse tendão também é bem conhecido como tendão de Aquiles. Aqui na foto vocês estão vendo que está representado um pé, mas é importante que a gente saiba que existem tendões por todas as partes do nosso corpo. E todos esses tendões, ou pelo menos quase todos, estão suscetíveis a um processo inflamatório. Esse processo inflamatório se chama de tendinite. A gente vai abordar mais à frente. Então é importante a gente saber que não existe tendão só no pé, existe tendão em vários locais do nosso corpo e todos esses tendões estão propensos a ter essa patologia que é a tendinite. Tudo bem? Certo, mas qual é a função de um tendão? Bom, o tendão ele vai ter a função de transmitir a força gerada no músculo ao osso. Então a gente sabe que o músculo ele vai ter todos aqueles movimentos de contração e relaxamento, e quem vai ser responsável por transmitir essa força, esse momento de força para o osso, vai ser justamente o tendão. Então o tendão vai ser um grande ator aí do movimento articular, é uma peça fundamental para que esse movimento ocorra. A gente sabe também que esses tendões eles vão ser recobertos de bainhas sinoviais. E o que é a bainha sinovial? Bom, na imagem aqui a gente tem bem claro um osso e aqui mais internamente um tendão. A gente vê aqui na parte mais interna do tendão uma bainha. Essa bainha vai ser justamente produzir um líquido e esse líquido vai diminuir a fricção, o atrito entre o tendão e o osso, que vai ser fundamental para facilitar o movimento articular. Então essa bainha vai ter a função de produzir um líquido que vai facilitar o movimento articular. Tudo bem? Bom, a gente entendeu qual a função do tendão, o que é um tendão, então a gente pode falar um pouco agora sobre a tendinite. Bom, a tendinite, ela nada mais é do que alterações nas fibras tendinosas. Como assim fibras tendinosas? Bom, nessa imagem aqui a gente tem um corte axial de um tendão. E a gente pode ver que na parte mais interna de um tendão, a gente vê que ele tem outras subunidades. Ele tem várias outras fibras. Então a gente aqui tem muitas fibras e quando a gente recorta uma dessas fibras, nós temos que essas fibras são compostas de fibras ainda menores. Então a gente tem que qualquer processo que leve a uma alteração, essa alteração inflamatória dessas fibras, vai se chamar de tendinite. E quais são as principais causas dessas alterações? Bom, as principais causas dessas alterações são, principalmente, as LER, que são as lesões por esforço repetitivo, a degeneração, que pode ocorrer devido a uma patologia secundária que vai fazer a degeneração daquele tendão, ou a um trauma, a uma pancada, a um choque que aquela pessoa tenha sofrido naquela região responsável pelo movimento articular. Certo, mas quais os sintomas? Qual o quadro clínico que o paciente vai apresentar? Então o paciente vai apresentar principalmente dor ao movimento. O paciente vai relatar que quando está com o membro parado, ele não sente dor, mas que ao fazer o movimento, o paciente vai sentir dor naquele membro. E também, devido a essa limitação desse movimento, a gente vai ter uma certa incapacidade funcional. Então, o paciente não vai querer executar movimentos com aquele membro, usando aquele músculo, porque aquilo lhe causa dor. Então, essa limitação desse movimento, que vai gerar essa incapacidade funcional, vai acabar
fazendo com que o músculo entre em um processo de atrofia, devido a aquelas fibras musculares não estar sendo mais recrutada. Tudo bem? E aqui a gente tem uma patologia comum, que no caso é que quando ocorre o acúmulo de líquido dentro daquela bainha que eu expliquei lá sobre a bainha que produz o líquido que vai diminuir a fricção do tendão com o osso. E o nome dessa doença é a tendocinovite. A tendocinovite é um quadro um pouco mais grave do que a tendinite, e ela se dá justamente por esse acúmulo de líquido na bainha. Aqui eu dei um exemplo de um quadro que você pode ver no laudo médico, por exemplo. Você pode ver lá escrito tendocinovite do tendão extensor do dedo. É um exemplo de tendocinovite que pode acontecer. Tá, mas quando a gente fala de tendinite é importante a gente saber que ela se divide em graus. E esses graus variam de acordo com o perfil dos pacientes que são acometidos, de acordo com a sintomatologia, com o quadro clínico do paciente e de acordo com o nível de comprometimento que aquela articulação sofreu. Então a tendinite do primeiro grau, ela geralmente costuma acometer pacientes entre 20 e 40 anos. Geralmente são pacientes esportistas que executam movimentos repetitivos e vigorosos, como por exemplo a pessoa que tem o hábito de fazer uma arte marcial que exige muito das articulações. E essa pessoa, obviamente, está mais propensa a adquirir essa tendinite do primeiro grau. Então, quais são os sinais clínicos? Quais são os sintomas da tendinite do primeiro grau? A gente tem que é um edema, um inchaço no local de inflamação e uma dor à movimentação, a dor clássica da inflamação, que é a dor à movimentação. Tudo bem? E a tendinite do segundo grau? A tendinite do segundo grau costuma acometer pacientes entre 40 e 50 anos. E nesse caso da tendinite de segundo grau já se trata de uma patologia. Então, de fato, aqui há uma patologia instalada. E o nome dessa patologia é tendinose. Como se trata de uma patologia, ela pode ter todos aqueles processos secundários a uma patologia ocorrendo, como por exemplo uma fibrose. Então é bem comum você ver uma tendinose e uma fibrose associada naquele tendão. E também os sintomas vão diferir um pouco dos sintomas da tendinite do primeiro grau. O quadro clínico vai ser diferente. Nesse caso da tendinite do segundo grau, a gente vai ver que o paciente vai ter dor ao movimento e ao repouso, além de todos os sinais inflamatórios de uma patologia, como rubor, calor e perda de função. Além disso, a gente pode ver aqui na imagem que há de fato uma perda de algumas fibras do tendão. Então o paciente vai realmente perder força muscular, não só devido à limitação do movimento por causa da dor, mas de fato a perda de algumas fibras, de fato a laceração, um rasgo naquele tendão. Então isso vai fazer com que o paciente perca força. Tudo bem? A tendinite do terceiro grau, a gente já está falando de um paciente de mais idade, de uma articulação mais desgastada, e de fato ela se trata da ruptura, da perda total do tendão. Então, devido à ruptura, à perda total do tendão, o paciente vai ter a perda da função daquele músculo. Como o músculo pode até produzir o movimento de contração e relaxamento, mas ele não vai ter em quem fazer esse movimento, porque o tendão, que é a estrutura que transmite a força do músculo para o osso, não vai estar mais presente, ele vai estar lacerado, ele vai estar rompido. Tudo bem? Então, um exemplo do que pode acontecer com um paciente com a tendinite do terceiro grau é um paciente não sustentar o braço em movimento. O paciente começa o movimento e o braço cai, porque o paciente não tem aquelas fibras necessárias para completar o movimento. Certo? Então, agora a gente pode falar um pouco sobre a prevenção e o tratamento. Bom, agora na prevenção e no tratamento, a gente tem que esse tratamento pode se dar de duas maneiras. Ele pode ser um tratamento um pouco mais conservador e ele pode ser um tratamento cirúrgico. Vamos lá. O tratamento conservador ele vai passar por métodos mais tradicionais de se tratar uma dor, como por exemplo a crioterapia, que é a aplicação de gelo ao local da inflamação. Também pode ser feito o uso de analgésicos, o uso de AINES, que são os anti-inflamatórios não esteroidais, sendo que o prescritor ele sempre tem que ficar atento nessa questão da prescrição dos AINES com analgésicos para ver se não existe nenhuma interação medicamentosa que vai causar dano ao paciente, que vai ser danosa ao paciente. E se for o caso também pode ser feita uma infiltração para aliviar a dor do paciente. O outro tipo de tratamento é o tratamento cirúrgico. No caso do tratamento cirúrgico, ele é indicado mais para aquela tendinite do terceiro grau, onde há de fato a ruptura total, a perda total do tendão. Então, o tratamento cirúrgico ele permite a reconstrução cirúrgica do tendão. E essa cirurgia ela pode se dar de duas maneiras. Ela pode se dar de maneira aberta, onde o médico vai abrir a cavidade que possui inflamação e vai fazer aquela cirurgia abrindo toda a pele e os tecidos subjacentes daquela inflamação.
ou ela pode ser feita através de uma artroscopia. E aqui na imagem está representada a artroscopia. O médico cirurgião vai ter disposto um objeto, o qual nesse objeto, na extremidade dele, vai ter uma câmera, e com uma mão o médico segura a câmera e com a outra mão ele segura o bisturi. E aí ele faz essa cirurgia, essa reconstrução do tendão, de modo minimamente invasivo, de modo a deixar poucos rastros da cirurgia no paciente. Tudo bem? Ou, se for o caso, o médico pode fazer uma remodelação plástica naquele osso. Por exemplo, muitos pacientes eles não têm uma causa dentre aquelas que a gente listou, que faz uma tendinite aparecer. Por exemplo, o paciente pode ter uma causa natural de alguma conformação anormal do osso, e essa conformação anormal do osso acaba gerando um processo de tendinite. Então o paciente pode fazer uma reconstrução plástica daquele osso para que esse problema venha a ser sanado. Aqui está dado o exemplo de uma acromioplastia, que seria no caso a remodelação do acrômio. Essa cirurgia é bastante feita numa tendinite chamada síndrome de impacto, no qual esse acrômio ele vai pressionar o tendão subescapular e esse tendão subescapular vai acabar entrando no processo de inflamação. Tudo bem? Bom, mas para evitar esse tratamento cirúrgico, tratamento conservador, a gente pode fazer algumas medidas de prevenção. Dentre elas, e as principais, estão listadas aqui. No caso, seria o fortalecimento muscular, através de exercícios, de musculação, do meio que você achar mais cômodo para fazer esse fortalecimento. E também você fazer sempre alongamentos. Você, por exemplo, uma pessoa que trabalha muito tempo sentada, você pode parar, dar uma pausa no seu trabalho, faz uns alongamentos. Aqui na imagem estão indicados alguns alongamentos que você pode fazer sentado. E também algumas mobilitações orientadas por um fisioterapeuta. Então você procura a ajuda de um profissional, esse profissional pode te orientar a mobilizações que vai fazer com que você tenha uma menor suscetibilidade a adquirir esse processo inflamatório nessas estruturas articulares. Então, pessoal, essas são minhas referências. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e é isso. Até mais.